Mudanças de pilotos durante o ano são sempre dramáticas e vistas como o último recurso. Muitas vezes é na Red Bull que a dança das cadeiras acontece. Dessa vez, porém, é outra equipe que pode substituir um piloto atual por uma aposta de risco num jovem talento. A Williams talvez dispense Logan Sargeant, o que virou um tema quente na corrida que ele fez em casa. Falou-se que o GP de Miami poderia ter sido o último dele antes de Andrea Kimi Antonelli assumir o posto. A gente vai falar já já sobre quando isso pode acontecer. Talvez não seja agora, mas a possibilidade é real. Antonelli começou um programa privado de testes de Fórmula 1 com a Mercedes. Ele é um candidato inusitado, mas legítimo, para pilotar pela equipe alemã no ano que vem, depois que Lewis Hamilton anunciou que vai para a Ferrari. É incrível um jovem de 17 anos ser o pivô de uma troca de pilotos no meio da temporada, ainda mais com essa idade. Como ele só faz 18 anos em agosto, ainda não pode obter a superlicença por não ter a idade mínima, mesmo tendo os pontos necessários graças aos títulos na Fórmula 4 italiana e na Fórmula Regional. Outra barreira é que ele precisaria tirar também a habilitação regular, que na Itália não pode ser tirada até os 18 anos. Então a indisponibilidade atual do italiano é a razão pela qual a possibilidade de uma mudança para Williams vazou para o público. Porque a FIA diz que recebeu um pedido de exceção para Antonelli obter a superlicença mais cedo. A FIA ainda está analisando o pedido, mas precisa seguir um protocolo e várias pessoas e comissões precisam concordar com o pedido que demanda uma mudança na regra. Caberia à FIA simplesmente responder ao pedido, mas surpreendentemente ela decidiu se manifestar sobre o caso, já que consultas individuais sobre superlicença geralmente não são divulgadas. A informação sobre Antonelli confirma que, em algum nível, alguém relevante quer saber se ele poderia pilotar logo um Fórmula 1 num fim de semana de GP. Não há muitas informações sobre o próprio pedido. Então não se sabe, por exemplo, se há apenas uma superlicença para treinos livres de sexta-feira. Essa licença, claro, permite que os pilotos treinem na sexta com as mesmas restrições de idade e carteira de motorista da superlicença principal. Seja qual for a superlicença, a Mercedes nega que tenha feito o pedido à FIA. O que nos faz pensar que talvez a iniciativa tenha partido da Williams, mesmo que informalmente. Pode ser apenas que Mercedes ou Williams queira ter a informação para cedo ou tarde colocar o italiano para andar numa sexta-feira. Afinal, todas as equipes têm que colocar um novato em 2 treinos livres do ano. Talvez seja algo mais nessa linha. Enquanto os rumores sobre a troca circulavam em Miami, o nosso time da The Race inglesa questionou o chefe da Williams, James Vowles, sobre essa possibilidade. Ele não descartou substituir Sargeant por... Segundo ele, a Williams está avaliando os pilotos para 2025 e, se o italiano pilotar o carro nesse ano, vai ser por meritocracia. Afinal, é papel de Sargeant sustentar o lugar dele. Vowles apenas disse que o americano está no carro e vai continuar no carro. Mas tem um por enquanto oculto no final dessa frase. A gente percebeu isso em outra resposta. Vowles afirmou que, neste momento, não há nada no radar para substituir Sargeant. Fica subentendido que essa possibilidade pode surgir no futuro. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que não tem mudanças iminentes de piloto, mas a gente entende que a Mercedes pode estar aberta à ideia dependendo do que acontecer com a escolha de piloto. A gente já volta a esse tema. Bom, isso tudo só entrou em pauta porque Sargeant não tem convencido. Ele não estava pronto para correr na Fórmula 1 quando estreou, mas foi forçado a uma graduação precoce na Fórmula 1 devido a um dilema que a Williams enfrentou para 2023. Um resultado de pontos herdado no ano passado e ainda sofreu vários acidentes. É justo dizer que o grande contratempo no ano não foi culpa dele. A Williams o deixou de fora na Austrália para que Albon corresse com o chassi de Sargeant depois de sofrer um acidente nos treinos. A Williams vem apoiando o Sargeant, mas estabeleceu metas formais para ele na temporada. Só que não se sabe quais são essas metas. Elas foram mencionadas publicamente como uma necessidade de ele começar a desafiar Albon com mais frequência. Na maior parte do tempo, Sargeant ficou aquém disso, embora ele tenha teoricamente batido Albon pela primeira vez no ano em Miami, onde Albon teve volta deletada na classificação da corrida sprint. Sargeant não é o maior problema da equipe em 2024. O carro deixa a desejar e ainda não marcou ponto mesmo nas mãos de Albon, mas a situação faz a Williams se perguntar se precisa agora de um segundo piloto mais competitivo no curto prazo e não apenas para o ano que vem.
A gente entende que qualquer chance de mudança para Williams depende de Antonelli poder ficar lá por alguns anos. Isso sugere que, embora a Williams tenha outros pilotos juniores em sua academia, como Zac Sullivan e Franco Colapinto, a possibilidade de promover o prodígio da Mercedes é mais atraente. Aliás, Sargent também veio da academia. Mas o que a Mercedes quer, hein? Bom, Antonelli pulou a Fórmula 3 e foi direto para a Fórmula 2 aos 17 anos. Ele não subiu no pódio nas 3 primeiras corridas e está apenas em nono no Mundial de Fórmula 2. Mas ele se equiparou bem ao colega de equipe Ollie Bearman, outro nome muito cotado para a Fórmula 1. A Mercedes não está preocupada com o desempenho de Antonelli na Fórmula 2, especialmente porque sua equipe, a Prema, teve um início de temporada desafiador com um carro novo introduzido para 2024 e está muito interessada no desenvolvimento dele. Como Antonelli ainda é um candidato a pilotar pela Mercedes em 2020, um aprendizado rápido na Williams poderia ser útil antes de um assento definitivo na Mercedes. Mas isso poderia ser ruim para o piloto, especialmente porque encurtaria a passagem dele pela Fórmula 2 e talvez comprometesse o programa de testes de Fórmula 1. E também seria apenas uma solução de curto prazo para a Williams. Uma jogada duplamente benéfica seria a Mercedes contratar Sainz ou, no melhor dos mundos, Verstappen. Daí, Antonelli ficaria mais tempo na Williams, como aconteceu com George Russell. Uma razão pela qual a Mercedes topa esperar é que Antonelli é tão jovem e inexperiente que seguir na Fórmula 2 enquanto faz testes em carros antigos da Fórmula 1 da Mercedes deve oferecer uma boa curva de aprendizagem. Houve comentários positivos sobre os primeiros testes de Antonelli na Fórmula 1 em carros da Mercedes de 2021 e 2022, no Red Bull Ring e em Imola. Porém, os níveis de desempenho relatados e as comparações de tempo de volta são exagerados, simplesmente porque essa análise é comprometida por muitas variáveis diferentes de quando a Mercedes correu nessas pistas no passado. Sem contar que não havia um piloto de referência para uma comparação justa. Vazar tempos de voltas nos stints e depois dar avaliações entusiasmadas sobre Antonelli pode ser apenas um excesso de entusiasmo na Itália, seu país de origem. Além disso, a possibilidade de Antonelli roubar o lugar de Sargent já em Imola certamente despertaria o interesse do público à medida que o GP se aproxima. O que dá para dizer é que a Mercedes parece satisfeita com como Antonelli se comportou, e ele não provocou nenhum incidente nos testes. A Mercedes aumentou as expectativas com um teste feito em Silverstone na semana após Miami. Foi usado como referência o atual reserva da Mercedes e ex-Haas, Mick Schumacher. Para voos, Sargent precisa provar que merece ficar. Ele é o piloto atual, então tem o destino nas próprias mãos. Ele ainda vai ter algumas corridas para se salvar. Se a mudança durante o ano se concretizar, ela deve acontecer em questão de meses e não de semanas. Provavelmente no segundo semestre. Antonelli vai completar 18 anos no domingo do GP da Holanda. Então, ele ainda vai precisar de permissão para uma superlicença antecipada para competir em Zandvoort. Porque, para obter a superlicença, o piloto deve ter 18 anos no início do evento, ou seja, na sexta-feira e não no domingo. Ele pode até estrear uma semana depois em Monza. Nesse caso, a empolgação por um italiano correr em casa seria enorme. Por outro lado, haveria muita pressão sobre Antonelli. Zandvoort pelo menos permitiria que ele estreasse longe dos holofotes. Além disso, a Williams sacrificou a velocidade em reta com a filosofia do carro de 2024. Então não haveria expectativa de conseguir um resultado em Monza, pista que privilegia essa característica. O jovem italiano teria então uma ou duas corridas em circuitos que ele já conhece antes de uma série difícil de corridas fora de casa, que são pistas bem desafiadoras. O fato é que a Williams precisa decidir o que quer. A especulação andou mais rápido que a realidade. É por isso que a história veio à tona em Miami, onde Sargent teve um fim de semana típico dele. Correu como nunca, chegou lá atrás como sempre. O americano diz que não se deixa afetar pela especulação e que se sente confortável na Williams. Mas em vários momentos em Miami ele parecia o oposto disso. As mensagens no rádio após a eliminação no Q1 foram angustiantes, depois que ele foi só 1/10 mais lento que Albon. Depois da batida com Magnussen na prova, as mensagens foram difíceis de ouvir. As circunstâncias eram obviamente ruins, mas a especulação e a pressão podem ter contribuído para que ele ficasse tão chateado. Provavelmente foi o melhor fim de semana de Sargent em relação a Albon. Voss disse que ele não cometeu erros na corrida. Isso talvez possa dar uma dose de confiança, mas ele vai precisar de mais dias bons
com mais resultados reais para manter o emprego. Isso vale para o presente e para o futuro.